Fala galera, sejam todos bem-vindos a Hook PC. Nesse vídeo vamos te mostrar a escolher o notebook ideal de acordo com as suas necessidades. Se você não tem ideia de qual modelo escolher ou nem por onde começar, fique atento nesse vídeo. Seja para trabalho, estudo ou jogos, escolher o notebook ideal vai fazer uma grande diferença no momento da compra, para você até não se arrepender depois, pois notebooks eles são muito diferenciados um do outro e específico para cada desempenho, para cada necessidade que você procura. Primeiro ponto a considerar: você realmente precisa de um notebook? Não me diga! Essa é uma pergunta importante para se fazer, pois o notebook oferece sempre duas vantagens. Se você precisa realmente levar o seu notebook de um lado para o outro, ou você tem pouco espaço no seu ambiente, o notebook vai ser ideal. Mas lembre-se, o computador vai ter sempre um desempenho melhor do que o notebook em relação ao preço pago no momento da compra. O computador, ele tem uma manutenção muito mais fácil. Você encontra peças muito mais fáceis, você troca uma placa-mãe muito mais fácil, diferente do notebook, que possui praticamente tudo integrado. Processador integrado, estamos agora com memória integrada, armazenamento muitas vezes integrado, o que dificulta na manutenção. E cada fabricante tem sua particularidade e sua engenharia por que escolher aquele tipo de carregador, tipo de dobradiça, tipo de teclado e assim vai. Isso são manutenções que você sempre vai precisar no futuro. Então o computador ele vai ter uma manutenção mais rápida, mais fácil e mais barata. Fala, não me diga! Em relação ao espaço, se você possui pouco espaço, ainda é de se pensar no computador. Hoje nós temos computadores muito compactos. Nós temos o NUC da Intel, que é o computador que cabe na palma da sua mão. Temos computadores com fonte SFX cada vez menores e temos os computadores mini ITX. Vale lembrar também que o computador você tem uma tela maior para trabalhar. Modelos de 18, 21, 23, 27 polegadas hoje em dia, tornando um ambiente mais agradável para trabalhar. Conhecer as limitações do notebook é fundamental para não ter arrependimento no momento da compra, pois depois nós não temos como fazer pergunta: poxa, comprei ele e o processador não está dando mais conta, tem como mudar? Não tem como. Comprei um notebook e agora estou querendo jogar jogos mais pesados ou renderizar. Será que tem como botar uma placa de vídeo? Não, não tem como. Que merda, hein? Sabia não? Então, se você já decidiu sobre o notebook, primeira pergunta que você tem que fazer: para que você vai utilizar ele? Você precisa dele para trabalhar, parte administrativa, jogar, renderizar, precisa de mobilidade, talvez ambiente hostil ou não, navegação básica? Essa resposta vai estar de acordo com a escolha do processador, que é o fundamental. Os processadores, eles são divididos em categorias de acordo com a sua necessidade. Os processadores são mais simples, são para navegações básicas. Processadores mais fortes para jogos, renderização, engenharia e tudo mais. E o processador ele vai ser a principal escolha do notebook. Ele que vai determinar o valor do notebook e principalmente a durabilidade dele. Eu entendi a referência. Assim sendo, vamos para a escolha do processador então. O processador ele é o cérebro do notebook. Processadores Intel e AMD hoje são os mais comuns. Estamos vindo aí com processadores Snapdragon, mas ainda nós não temos aqui ele forte no nosso mercado nacional. Então vamos se focar principalmente em processadores da Intel e AMD. A primeira linha de processador no mercado ele é o Celeron ou Intel Inside, tá? Geralmente assim, ele não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você não vai conseguir, por exemplo, abrir um documento do Word, abrir 2, 3 abas do Google Chrome, porque o processador ele vai se tornar lento. Você vai conseguir abrir, mas você vai ter uma grande dificuldade. Pobre é uma coisa triste. Ele é vendido há muitos anos com o mesmo propósito. Eles são os processadores ideais para um computador de frente de caixa, um controle de estoque, que vai ficar com aquela tela aberta o dia todo trabalhando com aquilo. Então, como você não vai precisar de multitarefas, o Celeron para isso é o ideal. Mas a gente sempre evita vender notebooks Celeron. Por quê? O cliente ele acaba no futuro, em um ano e meio, por aí, querendo vir melhorar esse notebook. E não tem como melhorar. Ah, tem um Celeron de geração nova. É o mesmo Celeron, melhoraram um pouquinho a coisa, mas o foco dele ainda é tarefa básica. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então, para tarefas básicas, estudo e administrativo, você que está estudando para psicologia, pedagogia, administração, advocacia inicialmente, processadores Intel, linha i3 e AMD Ryzen 3 são o ideal. Eles já são processadores suficientes, vai te suprir a tua necessidade muito bem. Caso você precise editar vídeos curtos como um Reels ou um Short, ou trabalhar com Lightroom ou Photoshop, os processadores Intel i5 e Ryzen 5 eles são o ideal. Até para a parte de engenharia de planta baixa, por exemplo,
Você vai trabalhar com AutoCAD 2D, trabalha mais com parte elétrica ou parte de encanamento, que trabalha só com 2D, também vai suprir muito bem, excelente. Agora nós vamos começar a elevar o nível da sua exigência. Pode notar que cada vez que o nível de exigência do notebook é maior, precisa de um processador mais forte. Para edições de vídeos com maior durabilidade, de 30 minutos, 1 hora, em alta qualidade, trabalhar com Revit, Lumion, SketchUp, programas de engenharias mais pesados, vamos procurar já trabalhar com processadores i7 ou i9, ou Ryzen 7 ou Ryzen 9 da AMD. São processadores ideal para esse propósito. Pessoal, uma grande dica, tá? Diferente dos computadores, processadores i5 e processadores i7, Ryzen 5 e Ryzen 7, na linha de notebook, eles não possuem um grande diferencial de desempenho. Por exemplo, se você trabalha com edição de vídeo ou trabalha com engenharia pesada, se você pegar um i5 de notebook ou um i7 de notebook, o desempenho não vai ser um grande diferencial. Geralmente não chega a ser ali mais do que 10% de diferença, diferente do computador, que a diferença geralmente é muito grande. Então, se você estiver procurando um notebook, a diferença entre valores de um i5, i7, Ryzen 5 ou Ryzen 7 for pequena, 10% do valor, por exemplo, vale a pena você sempre optar em um processador mais forte. Se for o dobro do valor, uma diferença muito grande, realmente não compensa, porque se você já tem um notebook i5 ou i7, ele não está dando conta, com certeza você precisa de um computador. Segundo ponto a gente considerar é a memória RAM. A memória RAM ela é essencial para multitarefa. Ela vai te determinar o que você consegue deixar aberto na tela ao mesmo tempo. É claro que o Google Chrome, AutoCAD, mesmo que o Google Chrome aí está consumindo cada memória, que é uma coisa. Mas se você trabalha com o Google Chrome aberto, e, por exemplo, o Photoshop aberto, o Photoshop tem a consumir um pouco mais de memória. A memória vai determinar o que você consegue deixar aberto ao mesmo tempo. Então, quanto mais memória você tiver, mais coisas abertas você consegue deixar ao mesmo tempo. Para a linha administrativa e de estudo, 8 GB hoje é o essencial. Abaixo de 8 GB, você vai ter muita dificuldade em abrir várias coisas ao mesmo tempo. Você vai conseguir abrir 3, 4 abinhas do Chrome e talvez um documento do Word. Se você estiver trabalhando com planilha, se a planilha tiver muita linha, muita forma, ele consome mais memória. Então 8 GB é o ideal. Sempre procure ver se o teu notebook tem como opção expandir memória. Isso está cada vez mais difícil hoje no mercado. A gente não está encontrando muito notebook com expansão de memória. Infelizmente é uma tendência futura, tá? Muito provável você vai comprar um notebook no futuro com 8 GB, ele vai ter só 8 GB sem poder expandir. Essa memória vai vir soldada na placa. Então os notebooks eles estão se tornando praticamente um celular com alto desempenho em tela grande. Isso me irrita! Para quem trabalha na parte de engenharia, inicia com 16 GB. Fotógrafos que trabalham com vários catálogos no Lightroom, precisa de 16 GB de memória. Editor de vídeo, mínimo 16 GB. Parte de engenharia também, toda a linha 16 GB. Se você trabalha com parte de engenharia e renderização de ambientes muito grandes, talvez você precise de 16 GB. Tem uma dica, tá, de como você conhecer seu consumo de memória. Você aperta o Ctrl Alt Del do teclado, vai no gerenciador de tarefa, vai na abinha desempenho. Quando você estiver com tudo ali aberto, vê o teu consumo de memória. Se o teu consumo de memória já estiver em 70%, 80%, já pense no futuro em aumentar esse número da memória. Isso é muito importante, tá? Porque a memória já não está dando conta do que você faz. Então agora a gente vai para a parte de armazenamento. Armazenamento é o que você consegue deixar salvo no equipamento. Então assim, ó, quanto maior, não quer dizer que ele vai ser mais rápido. Quanto maior, mais espaço você tem para salvar os seus arquivos. É como se você tivesse um armário. Então, quanto mais gavetas, mais espaço, você consegue deixar mais coisas lá dentro. Hoje nós temos 3 tecnologias de armazenamento: HD, SSD SATA e SSDs NVMe. Os HDs, eles já estão ficando para trás no mercado. Dificilmente encontra notebooks com HD. Se você estiver encontrando notebook com HD, ou ele é recondicionado ou ele é usado. O segundo tipo de armazenamento que a gente tem é o SSD SATA. O SSD SATA, ele possui uma taxa de transferência de 540 MB por segundo em média. E por último, nós temos o SSD NVMe, que dependendo do notebook, ele pode variar entre 1000 MB por segundo ou até 3500, 5000 MB por segundo. Então nós vamos voltar agora de acordo com a sua necessidade. Na parte administrativa, para estudo, geralmente um SSD de 240 GB, ele já está do tamanho ideal. Para a parte de edição de vídeo, parte de engenharia, a partir de 480 ou 1 TB. É sempre também muito bom procurar se o teu notebook tem
slot de expansão para armazenamento. Tem notebooks que ele tem um SSD NVMe e ele pode colocar mais uma saída SATA, que você pode adicionar um HD ou um SSD. Notebooks de alto desempenho, principalmente da linha gamer ou linha de engenharia pesada, eles têm essa opção. Temos que pensar também, hoje a gente está armazenando tudo na nuvem, né? Então a tendência é que o armazenamento fique menor e você salve suas coisas na nuvem. Ah, e uma dica, tá? Sempre com backup, não vamos esquecer isso. Seja na nuvem ou seja no teu notebook, tenha sempre o armazenamento de backup. Agora vamos falar de desempenho gráfico, vamos falar da placa de vídeo. Existem dois tipos de placa de vídeo em notebook. Existe a linha integrada, que ela faz parte do processador, e existe a placa de vídeo dedicada, que é uma placa de vídeo separada do processador, com um desempenho muito mais forte. Então vamos diferenciar ela de acordo com a tua necessidade. Se você vai jogar ou vai trabalhar com edição de vídeo pesada principalmente, a placa de vídeo dedicada ela é fundamental. É ela que vai te dar o teu tempo de renderização desses projetos. Caso você não precise disso, você pode optar pela placa de vídeo integrada no próprio processador. Processadores da AMD já possuem placas de vídeo integrada, como o Vega 7, como o Vega 11, que você já vai conseguir jogar jogos em qualidade leve e médio e já vai conseguir renderizar e trabalhar com uma certa qualidade. Então, falando nisso, não me lembro de ter visto uma placa da AMD para a linha de notebook. Vou até dar uma pesquisada e vou deixar aqui nos comentários. Também nós temos as placas de vídeo da Intel Arc, que eu ainda não vi nada sobre a linha de notebook. Então hoje nós temos no mercado a GTX 1650, que ela está saindo de linha, as RTX 3050, que a Nvidia lançou agora há pouco tempo para a linha de notebook, e a série 4000, que são a RTX 4060, 4070 e 4080. Então vamos conversar sobre elas agora, tá? Como comentei anteriormente, a série 1650 ela tá saindo de linha, tá? E tá chegando a série 3050, que são placas de vídeo para desempenho de jogo básico e engenharia também básica também. Se você procura um desempenho maior, procure sempre se voltar para a linha 4060, 4070 e 4080. Só que tem um grande detalhe aí. Geralmente, tá, a diferença entre a 4060, 4070 e 4080 de desempenho, ela é muito inferior ao valor gasto. Então você imagina o seguinte, um notebook com a 4080, ele vai ser mais do que o dobro do valor do que um notebook com uma 4060. Porém, esse notebook não vai te dar mais do que o dobro de desempenho gráfico. Então, pessoal, nós estamos falando da linha de placas de vídeo de notebook, diferente de computador. Apesar de terem a mesma nomenclatura da placa de vídeo e processadores, são desempenho completamente diferente, como eu já falei anteriormente. Também é bom salientar que os notebooks com placa de vídeo 4060, 4070 e 4080, eles possuem um carregador gráfico bem grande e isso dificulta muito na mobilidade. E também, quando você estiver renderizando, jogando em alto desempenho, a bateria ela vai ter uma durabilidade muito menor. Geralmente, quem joga ou renderiza tem que ficar com o carregador conectado. Dessa forma, se você precisa de uma placa de vídeo dedicada, eu recomendo sempre você focar na 3050 ou 4060. E geralmente, quem procura um desempenho maior que a 4060, sempre recomendo a linha de computador. Agora vamos falar sobre a tela do notebook. Hoje, o tamanho padrão é a tela 15.6 polegadas. Por que eu falo em padrão? Quando você sai desse modelo de tela 15.6, 14, 13, 16 ou 17, ela se torna muito cara na manutenção e muito cara até de se conseguir essa peça no futuro. Então, se você comprar um notebook fora de 15.6, 14 polegadas você ainda encontra com certa facilidade no mercado. 17, 16, 13 polegadas, 13.3 é muito difícil encontrar no mercado do Brasil, o que se torna também muito caro na manutenção. Hoje nós temos telas com qualidade em HD, que são geralmente aqueles notebooks de entrada, qualidade Full HD, que a maioria dos notebooks estão vindo hoje em dia, e já temos notebooks com qualidade 2K e 4K, geralmente são processadores mais fortes, integrados e até placa de vídeo dedicada. Agora vamos falar sobre a marca do notebook. Nós aqui da Roku PCs, nós recomendamos 4 marcas: Lenovo, Acer, Asus e Dell. Por que a gente recomenda essas 4 marcas? A gente considera essas 4 marcas a mesma prateleira de qualidade. Se você desmontar um Note desse, você vai ver que tem um padrão de montagem, um padrão de fabricação sempre relacionado com essa marca. São marcas geralmente que não encontramos problemas e são fáceis de manutenção. Uma dica, tá? A Lenovo e a Acer, geralmente elas seguem um padrão de montagem. Por exemplo, a Acer, ela mantém um carregador padrão há muitos anos. Então ela possui praticamente 2 carregadores no mercado. Isso se torna mais fácil na manutenção, você encontrar esse carregador. Então Lenovo e Acer sempre vão ter essa vantagem na manutenção.
Não quer dizer que ele vai incomodar mais ou menos, tá, do que a Dell e a Asus. Mas a Dell e a Asus, geralmente eles mudam com frequência o seu design, mudam o tipo de teclado, mudam o seu cabo flat, mudam sua dobradiça, e são difíceis de encontrar depois, ou quando se encontra são mais caros. Na RUC PCs, como que a gente faz? Dessas 4 marcas, nós vamos no melhor processador. Um exemplo, dessas 4 marcas, qual é o melhor i3? Qual é o melhor preço? Qual o melhor preço do Ryzen 5? E depois nós vamos para a questão do design. Aí você pode gostar do design da Dell, do design da Acer, do design da Lenovo. É uma questão de gosto sua. Mas em questão de durabilidade e qualidade, essas 4 marcas estão na mesma prateleira hoje em dia. Outra linha também, agora nova, entre aspas, no mercado, é a Vaio, que na verdade ela não é a Vaio, né? Ela é a Positivo. Infelizmente a Positivo está trabalhando com a marca Vaio. Dá uma cadeia. Só que a qualidade do notebook ela se pecou muito, tá? E também com dificuldade de se encontrar peças de manutenção. Então aí fica a dica quanto à marca. Bem, pessoal, ficamos por aqui. É o nosso primeiro vídeo de dicas e você vai ver muito mais vídeos desse tipo em nosso canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente se você estiver comprando um notebook ou querendo tirar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso, tá bom? E obrigado por assistir e até o próximo vídeo.